estuda e faz pesquisas sobre cérebro e robótica. Miguel Nicoleles, venha para cá. Você está fazendo um ciclo de conferências, Fronteiras do Pensamento? Essa é a primeira delas amanhã, aqui em São Paulo. É? É. E como é que é exatamente sobre quais são essas fronteiras, como é que elas são passadas e repassadas? Bom, nós vamos discutir a fronteira da neurociência e como nós temos tentado, nesses últimos 10 anos, interfacear a atividade do cérebro com máquinas diversas que podem realizar os nossos desejos motores sem a nossa engajamento do próprio corpo. Ou seja, você imagina o que você quer fazer e um robô ou um avatar realiza esse programa motor para você só pelo pensamento. Mas, por exemplo, isso você tem que andar com uma tralha enorme atrás de você, não é isso? Antigamente você precisaria ter uma sala de computadores para fazer isso, mas com a miniaturização da eletrônica, de chips que hoje a gente pode usar nesses experimentos, né? Porque o nosso objetivo futuro, evidentemente, é usar essa tecnologia para restaurar movimentos em pacientes que perderam a mobilidade devido a uma lesão da medula espinal, alguma moléstia neurodegenerativa, né? Mas isso já deu resultado? Ah, sim. Nós já fizemos vários experimentos, já descrevemos várias formas de fazer com que animais consigam imaginar movimentos e robôs, tanto próximo deles ou do outro lado do planeta, possam realizar os movimentos que esses animais estão só imaginando na cabeça deles. E como é que você sabe quais são esses movimentos que o animal está imaginando? Porque ele foi treinado antes a realizar uma tarefa com o próprio corpo, né? Ele tem que usar a mão para pegar um objeto, ele tem que caminhar. Animais, então, nós estamos falando são primatas, de chimpanzés. Macacos, né? Macacos. Eles são treinados a buscar objetos ou a caminhar numa plataforma ou numa esteira de exercício, né? Enquanto isso, nós estamos registrando a atividade do cérebro, que é responsável pela gênese desses movimentos. E, a partir de um certo momento, nós começamos a transferir essa atividade do cérebro para robôs que passam a ser controlados pelo cérebro dos animais. Agora, deixa eu ver se eu entendo qual é o lado prático disso, né? A pessoa tem um problema, acho que o exemplo clássico que sempre é citado é o do ex-ator que fez o Super-Homem, né? Sim, Christopher Reeve. Que, aliás, deu uma grande contribuição para esse nível de pesquisa. Sem dúvida, inclusive para o nosso laboratório. Pois é. Agora, como é que a pessoa que sofre um acidente desse se beneficia disso? Porque quando você sofre um acidente desses e tem uma ruptura da medula espinal, o que ocorre é que o cérebro continua imaginando os movimentos que você gostaria de realizar continuamente para o resto da sua vida. Mas esses sinais elétricos não conseguem ser transferidos para a musculatura porque essa via expressa que carrega foi cortada. Então, a nossa ideia é que foi essa todo o nosso estudo, né? Criar uma interface cérebro-máquina que permita que o pensamento desses pacientes, que nada mais é do que a atividade elétrica do cérebro, seja decodificado, transformado em comandos digitais, de tal maneira que ele possa controlar uma prótese, ou dos membros inferiores, ou dos membros superiores, ou de todo o corpo, que vai agora restaurar a sua mobilidade. Mas isso quer dizer, sempre através de uma prótese, ele tem que estar com um mecanismo... Na realidade, nós estamos construindo agora uma veste de corpo inteiro, é uma veste robótica, que vai permitir que o paciente imagine os movimentos que ele quer realizar e esses sinais elétricos do cérebro vão ser transferidos wireless, né, sem nenhum fio, como se você tivesse 200 telefones celulares pequenininhos implantados aqui, né? Vão transferir esses sinais agora em linguagem digital para essa veste realizar os movimentos que o paciente quer realizar, né? E as funções, além das funções neurológicas, né? Quer dizer, as funções físicas que o paciente fica impossibilitado de fazer, como, sei lá, fazer pipi, essas coisas que ficam absolutamente fora de controle, passam a ser controladas? A ideia é que no futuro essas funções também possam ser controladas através de
interfaces e próteses, né? Existe uma gama de funções. Agora, o momento em que você consegue fazer esse paciente caminhar, essa veste vai continuar estimulando os músculos do paciente. Então, ela vai fazer a reabilitação músculo-esquelética durante o exercício motor. Então, nós vamos ter eletrodos nessa veste que, no momento que o paciente começa a caminhar, os músculos que normalmente seriam engajados nesse movimento são estimulados simultaneamente. Então, você trata o paciente ao mesmo tempo que ele está exercitando, né, o seu desejo de se envolver com o mundo novamente. Já tem pessoas utilizando esse macacão? Já tem? Não. Nós fizemos esses estudos em primatas e agora nós estamos construindo essa veste, porque nós queremos, através de um projeto internacional, um consórcio internacional, realizar essa primeira demonstração aqui no Brasil, se possível na abertura da Copa do Mundo, aqui em 2014, fazendo um adolescente que era até então quadriplégico, caminhar na entrada, no primeiro jogo do Brasil, junto com a seleção brasileira e dar o pontapé inicial da Copa do Mundo. Esse seria o nosso grande sonho. Nossa, já usando essa veste. Essa veste, esse macacão. Esse macacão robótico, que a gente chama de exoesqueleto, né? Que é um esqueleto externo. Exatamente. Né? O exoesqueleto é como nas baratas. Como no besouro, né? Tem um bichinho mais simpático. Né? Você acha que o besouro é mais simpático que a barata? Eu acho mais simpático. O cascão é a mesma coisa, desde que ajude. A gente tem alguma imagem aí que possa... Não, eu trouxe um livro aqui. A imagem, infelizmente, nós tivemos um problema com ela, mas eu trouxe um livro para o senhor com imagens, as primeiras imagens, nós estamos publicamos nos Estados Unidos primeiro e está sendo essa semana aqui no Brasil, com as primeiras imagens da veste e toda a tecnologia que foi desenvolvida para poder fazer isso funcionar. Né? Agora, os primatas também já usam uma veste? Como é que... Não, os nossos primatas, até agora, eles usaram braços robóticos, nós tínhamos um robô inteiro, um humanoide, né, que estava em Kyoto, no Japão, enquanto o nosso macaco estava na costa leste dos Estados Unidos, na Carolina do Norte, né? E esse animal imaginou os movimentos, né, de locomoção e conseguiu fazer com que o robô andasse em Kyoto sob o controle do cérebro dele nos Estados Unidos, em tempo real. Então, foi a primeira vez que um robô humanoide caminhou sob o controle de um cérebro de primata, né? Agora, eu já vi algumas experiências filmadas, documentadas, né, na televisão. Por exemplo, a pessoa que não enxerga, né, um deficiente visual total, andando e evitando objetos, evitando obstáculos. Só que a parafernália que tem por trás dele é uma coisa gigantesca. Sim. E mesmo assim, ele tem a esperança de um dia poder voltar a enxergar normalmente através dessa aparelhagem. Há um desenvolvimento nessa área também? Também. Não, tenho colegas, grandes amigos meus, que estão desenvolvendo o que a gente chama de uma prótese visual, que pode ser tanto na retina quanto no córtex visual. Então, é uma tentativa de estimular o que sobrou da retina ou diretamente aqui no cérebro para gerar novamente imagens, né, percepção visual, para que esse paciente possa readquirir, como o senhor disse, a capacidade de poder navegar... Me chama de você, não me chama de senhor, não. Não. Senão tem que chamar você de doutor. Não, pelo amor de Deus. Não, doutor. Mas essas próteses visuais têm avançado muito nos últimos anos e nós já temos com mais ou menos 80 mil pacientes no mundo usando próteses auditivas, que são no ouvido interno, e os pacientes que ficaram surdos por lesão do nervo ou dos receptores auditivos, né? Essa prótese devolve a eles uma capacidade de entender, por exemplo, uma conversa telefônica, que já é algo muito importante, né, para restaurar a qualidade de vida desses pacientes. São mais ou menos 80 mil pacientes no mundo que já receberam esse implante. Agora, quais são as resistências que você enfrenta na sua pesquisa, no tipo de pesquisa? São as dificuldades técnicas mesmo de desenvolver a pesquisa, né? Porque eu acho que o número, são milhões de pessoas no mundo que podem vir a se beneficiar, não só pacientes com paralisia, né, corporal, mas também pacientes com Parkinson, doença de Parkinson. Nós falamos isso a última vez que eu vim aqui. Quer dizer, é um grupo tão grande de pacientes que podem se beneficiar que eu acho que a acolhida desse tipo de pesquisa é muito grande. No caso da doença de Parkinson, eu sei que já fizeram algumas experiências com bom resultado num tipo de Parkinson específico que, através de cirurgia,
o paciente tem aquela tremedeira, Sim. não para de tremer, tem um tipo de cirurgia que encosta num local do cérebro e aquilo Exatamente. para. Não é aplicável a todo tipo de Parkinson. Não. Essa é a cirurgia que a gente chama de primeira geração, né? Que é uma estimulação profunda de uma área restrita do cérebro e que tem um efeito instantâneo nos pacientes em que ela está indicada. Então, o paciente na mesa cirúrgica, o tremor já para e ele já tem nos dias seguintes, ele já sai do hospital andando e com um resultado muito bom. Os efeitos a longo prazo aí já são diferentes, né? As coisas começam o efeito às vezes desaparece depois de alguns anos, mas é uma cirurgia muito importante, né, para pacientes que não respondem mais a medicamento. Nós, há 2 anos atrás, propusemos uma substituição, possível substituição desse procedimento, que você tem que entrar 10 centímetros dentro do cérebro, tem um certo risco associado, né? Que é uma estimulação superficial, aqui na superfície da medula espinal. Em animais de experimentação, nós tivemos resultados semelhantes a essa cirurgia profunda. E agora nós estamos terminando aqui no Brasil estudos em macacos, né, onde nós já reproduzimos os resultados, para tentar, no ano que vem, se tudo der certo, começar a transferir isso para estudos clínicos, né? Como é que vocês enfrentam as campanhas dos direitos das pessoas que lutam pelos direitos dos animais, com campanhas às vezes até agressivas? Como é que vocês convivem com isso? A gente pergunta se eles tomam aspirina, né? Porque aspirina, antibiótico, vacina, tudo isso foi desenvolvido com estudos em animais, né? E geraram benefícios para milhões de pessoas, né? Então, e esse argumento resolve alguma coisa? para as pessoas racionais, resolve, né? Você toma aspirina? Toma, então cala a boca. É assim? Com jeitinho, né? A gente fala com mais jeitinho, né? Bela Vista, o estilo da Bela Vista. Mas às vezes pode ser uma coisa... Às vezes há reações muito agressivas. Não. Né? Na Califórnia, teve pesquisadores dos Estados Unidos que tiveram o carro bombardeado, né? Porque usavam animais em experimentação e o carro foi bombardeado. Você está nos Estados Unidos há quanto tempo você mora? 22 anos. Há 22 anos. E o que levou você para lá? Foi exatamente esse tipo de pesquisa? Foi a ideia, é a história que eu conto no começo do livro, né? A tentativa de escutar essas sinfonias neurais, né? Até 20 anos atrás, a gente só escutava a atividade elétrica de uma célula de cada vez. Então, a gente tentava entender o cérebro como se a gente fosse um ecologista tentando entender o funcionamento da floresta amazônica, estudando uma árvore de cada vez. Complicado, né? Ia levar alguns bilhões de anos para a gente entender tudo. E eu fui para os Estados Unidos com a ideia de escutar uma sinfonia cerebral, ou seja, monitorar milhares de células ao mesmo tempo, que é como o cérebro funciona. O cérebro funciona como uma grande democracia neuronal, né? Onde os neurônios votam o tempo inteiro para produzir uma música, né? Que é uma música um pouco diferente, porque eu estava ouvindo a música aqui do sexteto, né? Porque o cérebro é uma orquestra que produz a música que transforma a orquestra. Cada nota que o cérebro produz muda os instrumentos da orquestra. Então, é uma sinfonia muito peculiar. Olha aqui, tá vendo? Estão despedidos todos. Eu conversei com o professor Miguel Nicoleles, que está lançando aqui Muito Além do Nosso Eu, a nova neurociência. Quantos anos você acha até que hoje em dia, ainda no terreno vamos dizer, da semi-ficção científica, se transforme em realidade absoluta? Eu acho que nos próximos 10 anos nós vamos ter vários exemplos dessas interfaces cérebro-máquinas na nossa vida médica, né, cotidiana, nos hospitais espalhados pelo mundo. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Miguel Nicoleles.